Graça e paz, melhor tarde, melhor noite para a sua vida. A graça do nosso Cristo ressuscitado. Amados, eu venho nessa tarde trazer uma mensagem da parte de Deus para você que vai ouvir aí essa mensagem. Compartilhem, se inscreva aí no meu canal, tá bom? Para que outras vidas venham ser abençoadas. A mensagem que eu vou trazer essa tarde se encontra em Lucas 17, a partir do seu versículo 20 e 21. Que diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Preste atenção na leitura e acompanhe também em sua casa com a sua Bíblia aberta em Lucas 17. Você que chegou agora, em Lucas 17, a partir do seu versículo 20 e 21. E no 21 diz assim: nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vamos parar aqui. Primeiro ponto. Jesus é interrogado pelos fariseus, perguntando a Jesus quando que viria o reino de Deus. E Jesus, primeiro ponto, ele diz: não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem, ele quis dizer, não vem o reino de Deus que você possa ver com seus olhos carnais. Não vai vir o reino de Deus que você possa apalpar com as suas mãos. Segundo ponto que Jesus coloca aqui, para que a gente aprenda, porque o reino de Deus está dentro de vós. Primeiro ponto, o reino de Deus não vai vir com visível aparência. Segundo ponto, o reino de Deus está dentro de nós. E eu quero contar aqui algo para vocês, antes de que eu entre na mensagem. Ao longo dos anos, e do século, melhor dizendo, há mais de 2000 anos, a gente foi doutrinado a entender e saber que Jesus um dia vai voltar. E o título dessa mensagem, o tema dessa mensagem que eu quero colocar aqui para vocês, amados, é: vocês foram enganados. Jesus não irá voltar. E eles nos enganaram. Mas louvado seja o nome do Senhor, glorifico a Deus por Ele ter aberto os meus olhos, por Ele ter iluminado os meus olhos e os olhos de muitos irmãos que está aí espalhado no Brasil, trazendo a verdadeira mensagem, que é a graça de Deus revelada aos pequeninos. Que o próprio Jesus, ele fala que Deus, ele não deu a revelação da graça dele a quem tem doutorado, a quem tem estudo de teologia e bacharel. Então eu louvo a Deus porque eu creio no Senhor, que eu sou pequenina do Senhor, não sou merecedora, né, dessa graça, mas no Senhor, o Senhor se revelou a mim através dessa passagem, através da sua palavra, e ele aqui está dizendo que ele não irá vir, né? Até porque ele já veio. E ele agora, ele disse que o reino dele mora em nós. Ele já está dizendo, já está declarando, desde lá Jesus já deixou escrito: o reino do meu Pai não vai vir com visível aparência. O reino do meu Pai está dentro de vós. Essa é a maior riqueza que nós recebemos do Senhor. O Espírito Santo dele. Por isso que ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que Espírito é esse? O Espírito dele. E aí, essa semana, eu passei na frente de uma igreja e tinha uma irmã ali no dito altar, dizendo: porque Jesus irá voltar, o tempo está terminando, e Jesus irá voltar para me salvar, para salvar meu marido, minha casa, minha família. Então, olha onde eu quero chegar. Olha a blasfêmia
que esse povo tem pregado dentro das igrejas. Olha, eu vou procurar aqui que eu anotei, porque senão eu esqueço. Eu espero que você tenha... me suporte só mais um pouquinho, como diz o irmão Geraldo, que diz assim, ó. Cadê, meu Deus? Hebreus 9. Se essa pessoa que disse, que eu ouvi, dizendo que Jesus irá voltar para buscar ela e a família dela, então olha só o que teria que acontecer. Hebreus 9, a partir do seu versículo 24 até o versículo 26 eu vou ler. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo véu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como somos sacerdote, que cada ano entrava no Santo dos Santos como com sangue alheio. Então, se Jesus ainda vai voltar, ele teria que, desde quando ele surgiu na sua carne, né, como um ser humano, desde lá ele teria que estar morrendo e ressuscitando, morrendo e ressuscitando, sofrendo, padecendo, como ele padeceu, como nós sabemos, que ele passou tudo o que tinha que passar, até chegar na cruz, ser crucificado, foi feito maldito, né? Como a palavra de Deus diz, que ele se fez maldito para perdoar os nossos pecados, e ele mesmo não pecou, mas se fez pecador por amor da gente. Então, de lá para cá, ele tinha que estar o quê? Nascendo, vivendo e morrendo. Nascendo, vivendo e morrendo. Você está entendendo a blasfêmia que é? Porque cada vez que ele nascesse, passasse pelo que passou, morresse e depois ressurgisse entre os mortos, né? Ele ia estar fazendo isso por cada vida. Só que ele diz que ele fez isso uma vez por toda. Foi necessário acontecer o que aconteceu com Jesus. Foi um propósito de Deus, mas foi por todo aquele que nele crê. E foi de uma vez só, gente. Quando vocês dizem que Jesus vai voltar para me salvar, para salvar minha família, vocês estão anulando o sacrifício de Jesus e dizendo que ele vai ter que fazer tudo de novo. Quantas vezes vai ter que ser a vinda de Jesus? Terceira, quarta, quinta? Porque a primeira e a segunda já foi. Ele não virá mais com visível aparência, como diz aqui em Lucas 16, a partir do seu versículo 20 e 21. Não será assim, não. E fomos enganados e comemos desse engano. Mas agora é hora dessa venda que está nos seus olhos cair por terra, dessas escamas cair por terra. Você que me ouve, começa a ler a Bíblia, começa a buscar do Espírito de Deus sabedoria, discernimento da palavra, para que ele derrame graça sobre sua vida e que a revelação venha de Deus e não dos homens, amados. Porque muitos sabem dessa verdade, mas não pregam essa verdade. Porque essa verdade não vai encher o cofre deles, não vai encher o bolso deles, não vai dar carro do ano, não vai dar apartamento, eles não vão ter viagem, não vão ter o salário dele todo mês. Essa verdade não faz isso para eles. Então eles vão pregar aquilo que convém a eles, para benefício deles. Porém, as vidas estão o quê? Sendo escravizada e cada vez mais estão entrando no cativo de escravidão. A palavra do Senhor diz que foi para a liberdade que ele nos libertou. E que liberdade é essa? A liberdade de estar sujeita a homem. O ministério nos dias de hoje, nós que estamos debaixo da graça de Deus, é o ministério do Espírito
Espírito de Deus que habita em nós. É o Espírito de Deus que nos guia, meu amado, minha amada. Saia desse engano. Aí aqui, ainda no versículo 26, diz assim: ora, neste caso seria necessário que ele estivesse sofrendo muitas vezes, que foi o que eu acabei de te dizer, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez só, por todas, para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Foi de uma vez só, amado. Pare com esse engano. E deixe o Espírito Santo de Deus te convencer, através da leitura da palavra. Não fique resistindo ao que o Espírito Santo de Deus tem falado a você. Não é fácil, eu sei. Talvez para mim, para você e para muitos, foi necessário adentrar nessas ditas igrejas feitas por mãos de homens, igrejas de 4 paredes, porém essa igreja não é a verdadeira. A igreja verdadeira é as vidas, somos nós, reunidos em espírito e em verdade, em unidade com o Espírito de Deus, porque ele diz que aquele que está nele é um só espírito com ele. E nós somos o corpo, a unidade de Cristo. Somos o corpo de Cristo e ele, Cristo é o cabeça. O Cristo ressuscitado é o cabeça. Saiam desse engano. Uma outra coisa que eu quero mostrar, aqui Mateus diz assim, capítulo 24, 1 e 2 diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, Jesus disse: não vês de tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E aqui no versículo 34 ele ainda diz mais. Do capítulo 24 de Mateus ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração, ou seja, não é esta presente não, aquela a qual ele estava vivendo, aquela geração. Ele está, em verdade vos digo que não passará esta geração. Temos que aprender o verbo do passado, do presente e do futuro. Ele estava falando naquela lá, nos dias dele, na sua carne. Sem que tudo isto acontecerá. Passará o céu, a terra, porém as minhas palavras não passarão. E não passou. Ele disse, quando os discípulos vieram e disseram para ele, mostrando para ele ali o templo que estava erguido, ele disse, ó, não está vendo tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra. E um outro versículo, eu não me lembro bem agora onde está, e ele diz que em 3 dias ele faria tudo de novo. Só que ele não estava falando do templo físico, ali daquele templo ali. Ele estava falando do seu corpo. Para um bom entendedor, minha palavra basta. Eu gostaria de lembrar agora esse versículo que fala sobre isso, só que eu não lembro e não anotei. Se eu não anotar, é problema. Eu esqueço mesmo. E ele diz que ele estava falando sobre o corpo dele. Porque ele iria ser entregue, né, para ser crucificado. Mas em 3 dias, ele o quê? Ia ressurgir dentre os mortos. Ele estava falando dele. Então isso já aconteceu. Esse evento já aconteceu. Ele não irá voltar mais, porque ele já voltou, já fez tudo o que tinha que fazer. Isso lá foi nos anos... A vinda do Senhor foi nos anos 70. As pessoas não estudam, as pessoas não pesquisam. E chega nos tais púlpitos e altares e começa a falar bobagem, sem base bíblica, sem a graça de Deus. Amados, vigie, porque a palavra do Senhor fala
como a gente acabou de ler aqui, que ele diz assim, ó, nem dirão, ele aqui ou ele está. Dirão, já estão dizendo, ó, Jesus está chegando, Jesus está aqui, Jesus está ali. A gente já tem escutado falar essas coisas, né? E ele diz, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus, amado, minha amada, está dentro de ti. Está dentro de vós. Creia tão somente e verás a glória de Deus sendo manifestada na sua vida, na sua casa, na sua família. Tu és escolhida do Senhor, tu és povo santo, eleito, exclusivo do Senhor. Jesus ali com os seus discípulos, os discípulos perguntaram, Senhor, o que devemos fazer para fazer a obra do Senhor, de Deus? E Jesus respondeu, ora, a obra de meu Pai já está pronta. Porém, o que deves fazer é crer em Deus e crer naquele que Ele enviou. Ele só quer que a gente creia, Ele não quer sacrifício, Ele não quer libações, sacrifício, nada disso. Ele quer que nós creamos nele, no Filho dele, que Ele enviou, e venhamos viver o Evangelho da Graça. É isso que Deus quer. Melhor tarde para você, graça e paz. Eu sou a irmã Kátia. Se inscreva em nosso canal, deixe seu like, deixe seus comentários e compartilhe.